Do presbítero Tiago, que o Senhor já falou ao coração dele, e agora nós vamos ouvir aquilo que o Senhor preparou. Amém? Presbítero Tiago. Pode ser, meu irmão. Pode ser, igreja, tudo bem? Todo mundo bem? Clima gostoso hoje, né? Esses dias está maravilhoso. Oh, que coisa maravilhosa. Poder dormir no friozinho é maravilhoso. Todo mundo dorme bem, todo mundo fica mais aconchegado ali. Tem até uma ciência que esses dias eu estava vendo, né? Os estudiosos aí pesquisando o ser humano disseram que a gente dorme bem melhor no frio por conta de um estado de hibernação que o nosso corpo se encontra, e porque geralmente no frio nós colocamos várias cobertas por cima, né? E uma certa quantidade de peso, moderada, né, claro, sobre nós durante o nosso sono nos faz ter um sono melhor. Interessante, né? Quando tem um certo peso sobre a gente, que a gente está dormindo, ou seja, você colocou ali 2, 3 cobertas por cima de você, a tendência é você dormir melhor, porque o peso, ele, na medida certa, ele te traz um sono mais saudável, né? Aí, para a vida espiritual, a gente entende o que com isso? Quando a poderosa e potente mão de Deus está sobre as nossas vidas, ela tem a medida certa para trazer conforto e alento para a nossa alma e nos fazer descansar. Amém, igreja? Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos lá, hoje é culto de terça-feira, culto de ensino. O pastor nos incumbiu da responsabilidade de estar trazendo aqui uma porção da palavra de Deus. E eu quero compartilhar aqui brevemente com os irmãos, nesse tempo que temos, algo que Deus propôs em nossos corações. Com base no texto que nós lemos aqui hoje, deixa só eu dar uma melhoradinha aqui. Nesse som, está quase bom. Como é que está aí para a igreja? Está muito alto o volume do som? Tá, não está? Pronto. Melhorou um pouquinho? Está um pouquinho melhor? Baixou um pouquinho o som? Beleza, maravilha. Para mim também ficou melhor. Dá menos eco. Depois eu estou igual aquela moça da entrevista, sanduíche, ouvindo meu eco e repetindo meu eco. Amém, irmãos? Bom, com base no texto que nós lemos em Romanos capítulo 3, a carta escrita aos Romanos, no capítulo 3, eu gostaria de pedir aos irmãos que deixassem a sua Bíblia aberta em Romanos 3, mas que também deixassem aberto lá no início, lá no Gênesis, no capítulo 3 também de Gênesis. Olha, agora que eu percebi, coincidência, né? Cristocidência, né? Capítulo 3 de Romanos e capítulo 3 de Gênesis. Enquanto os irmãos vão abrindo a palavra de Deus, eu quero introduzir essa palavra hoje com a leitura de um trecho de um livro devocional, da qual eu faço uso dele. Ganhei esse livro, comecei a lê-lo e gostei bastante. Esse pastor foi muito feliz ao escrever esse livro devocional. E eu quero ler ele aqui no devocional de hoje, inclusive, do dia 149 do ano. Ele tem um devocional para cada dia do ano. E no devocional 149 ele diz assim: o problema do mundo é o pecado. E ele introduz exatamente com esse texto, que é o texto que eu venho meditando desde semana passada. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, que é Romanos 3, 23, que nós lemos. Ele começa o devocional dizendo assim: você já se perguntou o que aconteceria no mundo se todos tivessem a mesma quantidade de dinheiro? Será que todas as guerras e conflitos acabariam e todos seriam felizes? E aí, o que vocês acham? Se todo mundo tivesse a mesminha quantidade de dinheiro. Só que aí vamos pensar bem, todo mundo ia ter a mesma quantidade de dinheiro do Paulo Otávio? Não. O Paulo Otávio teria a mesma quantidade de dinheiro que eu. Não a que eu tenho hoje, porque hoje eu não tenho nada. Então eu teria que ter algum, né, para poder ter a mesma quantidade de dinheiro que todo mundo. Que acho que não era todo mundo que não ia ter nada, né? Ia ficar difícil. Mas ia ficar equilibrado. Iria ser distribuída a renda mundial igualmente e, assim, totalmente imparcial para todas as pessoas vivas, mesma quantidade de dinheiro. Será que isso seria fator
crucial para que nós viéssemos ter uma estabilidade da ação do ser humano em sociedade. Deixa eu tirar aqui um pouquinho aqui, porque está falhando, então pelo menos assim os irmãos às vezes leem meus lábios. Será? Eu também acho que não. O escritor aqui desse devocional, ele também pensa a mesma coisa. Infelizmente não. Ainda assim haveriam pessoas impulsionadas pelo pecado da ganância. Ganância diferente de ambição. Que amariam o dinheiro e passariam por cima de tudo para alcançar seus objetivos. Outros iriam gastar seu dinheiro de forma imprudente, gastando em seus vícios e prazeres, terminando na pobreza antes que notassem. Mas por quê? Será que a Bíblia nos explica alguma coisa acerca disso? Historinha legal para a gente poder começar e fazer uma analogia. O segundo parágrafo ele diz assim, e somente até este eu lerei. Porque o maior problema do mundo é o pecado. Desde que Adão e Eva pecaram, todos nós nos tornamos maus por natureza, rebeldes e egoístas, e enquanto for assim, nossos problemas nunca serão completamente resolvidos. Tiago 4, versículo 1, está escrito: de onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Essa é a pergunta que Tiago nos faz. Ou seja, o problema começa em nosso próprio coração. Por isso, a nossa maior necessidade é crer em Jesus como o único Salvador e deixar que Ele governe a nossa vida. Olha, guarda essa palavra aí, governo, tá? Deixar que Ele governe a nossa vida, pois só Ele pode nos transformar, nos libertar do pecado e colocar dentro de nós um amor genuíno pelas pessoas. Ok. Com base nessa alusão, não com base nela, mas margeando esta alusão que este pastor trouxe, a mercê da palavra de Deus, nós vamos refletir aqui um pouquinho sobre a introdução do pecado ao mundo, para que a gente possa contextualizar por que o pecado é o problema do mundo e de qual mundo que ele é o problema, tá ok? Por que o pecado... mas o pecado não sou eu que cometi, eu cometi ali um pecado agora, há 3 horas eu cometi um pecado. Mirei com alguém no trânsito, por exemplo. Isso é pecado, viu, irmãos? Mirei, pequei. E aí, beleza. O mundo inteiro sofreu por causa disso, o problema do mundo se tornou o meu pecado? Vamos entender isso? Lá em Gênesis, quando o pecado ele é introduzido à humanidade, no capítulo 3, do verso 1 ao 6, eu quero ler com os irmãos, vamos ler na maneira responsiva, para ficar um pouco dinâmico, amém? Ninguém precisa levantar, a leitura oficial já foi feita, todos em reverência à palavra em pé, então agora não há necessidade. Ora, a serpente era a mais astuta de todas animalhas do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não comereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha só que interessante. Aqui, o tentador ele tem um diálogo com a mulher, né? Satanás ele opta por essa forma do animal mais, vamos dizer assim, mais perspicaz. Eu nunca sei falar essa palavra, mas vocês sabem qual é que eu estou falando. Que tinha no jardim naquele momento para poder induzir a mulher ao pecado, para poder convencê-la de
que poderia se fazer algo diferente do que Deus havia dito, diferente do que Deus havia ordenado para eles se fazer. Nesse diálogo a gente pode notar muitas coisas. Uma delas, por exemplo, é que Deus ele deu a ordem. Quando você vai ler o contexto anterior e posterior a esse texto, você percebe que Deus deu essa ordem ao homem, e o homem replicou esta ordem à mulher. Só que já tem algo diferente nesta ordem. Deus falou para o homem simplesmente para ele não comer neste fruto, né? Já a mulher, ela cita que não só não comer, como também não tocar. Ou seja, Adão ele tentou ainda colocar uma barreira a mais para que a mulher, nem tentada pela sua curiosidade talvez tão natural, né, fosse chegar lá, nossa, mas que frutinha tão bonitinha, por que a gente não pode comer? Eu só vou pegar ela só para decorar aqui as moitas onde a gente dorme. Não, isso não. Nem tocar nela você não vai tocar, Eva. E Eva, ok. Eva não, mulher, né? Até então ela ainda não tinha o nome de Eva. O nome só foi dado depois do julgamento divino. Enfim, então Adam, ou Adão, né, que significa homem ou humanidade, na integralidade, essa palavra ela denota essas duas traduções, ela tem essas duas traduções. Então Adão ele passa essa mensagem para ela e ela entende dessa forma, e assim ela fala com a serpente, dotada de uma tão grande inocência que chega a ser infantil, né? Se a gente pensar, poxa, mas uma serpente conversando com a mulher, gente, eu não sei qual era o contexto do relacionamento de Adão com os animais e de Eva com os animais naquela época. Eu não faço noção, porque eu não estava lá. Eu sei que tem alguns irmãos aqui bem avançados em idade, mas que eu tenho certeza que também não estavam lá. Entendeu? E não dá para a gente saber como é que era esse relacionamento. Muita gente cogita muita coisa. Não, era desse jeitinho que é hoje. Eu não sei, eu não estava lá. Muita coisa mudou de lá para cá, isso eu sei. Mudanças metafísicas no nosso planeta. Desde chuva, que não havia até então, e houve depois o dilúvio, até a divisão dos continentes, que até então também não havia existido e ocorreu depois. Enfim, uma série de fatores. Mas sigamos na contextualização sobre doutrina do pecado, que não é a mensagem de hoje, mas quero abranger aqui só um pouquinho com os irmãos acerca disso. O pecado ele foi introduzido aí com uma tônica, e eu vou parafrasear, não parafrasear, mas vamos compreender as palavras de Satanás para a mulher. Tudo isso não era suficiente. Era o que Satanás estava querendo dizer. Olha outra expressão que podemos entender com esse diálogo de Satanás com a serpente. Vocês bem que podiam ter mais. Olha só que coisa sagaz. Vamos já fazer uma alusão para os nossos dias de hoje. Às vezes hoje, vamos pegar o exemplo de hoje. Hoje eu levantei pela manhã, levantei até bem cedo mesmo, era antes de 7 horas da manhã, eu já estava de pé. E ali tive um momento, falei com o Senhor e tal, fiz algumas coisas. E desci para tomar café, já era quase 9 e pouca da manhã. Aí fui, orei para entregar esse pouco período que eu tive em conversa com Deus. E ali eu comi 2 pães, tomei um copo de café com leite, feliz da vida. Depois fui fazer outras coisas, que lá em casa à toa é uma coisa que não existe, né? E com minha mãe em casa, então é uma beleza. Aí fui tratar de fazer um bocado de coisa. Depois almocei. Enfim, o que eu quero dizer para vocês é que hoje eu tive a provisão. Eu tomei café da manhã, eu almocei, tomei agora há pouco um café no final da tarde. Creio eu que chegarei em casa, talvez comerei alguma coisa. Não sei se é uma boa ideia, porque esse terno já quase não está dando em mim, mas eu tenho que comer, né, irmão? Tem que maneirar. Mas, enfim, eu tive a provisão. Estou aqui falando com os irmãos, não estou com fome. Talvez algum irmão esteja com fome. Talvez veio direto do serviço ou de algum outro afazer, não deu tempo de comer. Talvez não tenha o que comer em casa. Essa é uma realidade, porque Jesus Cristo falou que os pobres sempre tereis entre vós. Esses pobres não é somente pessoa que não tem dinheiro, mas às vezes alguém está passando alguma dificuldade e não tem. Irmão, se você está passando alguma dificuldade, compartilhe com alguém que está do seu lado. E você que não sabe se alguém está passando necessidade, pede a Deus para te orientar a alguém que você possa ajudar. Amém? Enfim, mas todos nós estamos aqui. Estamos agasalhados, estamos quentinhos, estamos com alguma saúde. Mas pode ser que na mente de alguém isso não seja o suficiente. Pode ser que na mente de alguém esteja aquele pensamento de eu poderia ter mais. Quando a gente vai estudar o pensamento econômico, em contexto do consumo pessoal, a gente entende que a maior eficiência
no consumo pessoal, no consumo seu. Você consumir por você, ou seja, aquilo que você compra para você, aquilo que você come, aquilo que você bebe, aquilo é seu. No seu consumo pessoal é que ele tenha uma consciência da sobrevivência. Como assim? Digamos que eu tenha muito dinheiro e eu tenho possibilidade de gastar R$5.000 todo dia, tranquilo, que meu orçamento aguenta. R$5.000 todo dia. Com R$5.000, por exemplo, eu conseguiria comprar um bom boi gordo e cevado, vamos dizer assim. E digamos que por dia eu possa comprar um boi gordo e cevado e comer um boi gordo e cevado por dia. Eu aguento? Mas eu posso comprar, por que eu não vou ter? Tem alguns adolescentes que essa teoria até fica um pouquinho conturbada, que eu acho que aguenta. Não aqui na nossa igreja, tá? Mas em outros lugares, entendeu? Aqui na nossa igreja só tem ovelhinha na moral. Mas assim, enfim, a ideia do meu consumo, ela não pode ser baseada simplesmente na capacidade que eu tenho de adquirir, mas na capacidade que eu tenho de consumir, seja lá o que for. Ou seja, se eu estou na minha casa, está de dia, e eu tenho dinheiro para pagar minha conta de luz e deixar todas as luzes acesas, eu posso deixar. Mas eu vou deixar? Não. Eu apago as luzes porque eu não estou usando. É desperdício. Se eu comprar um boi por dia para comer um boi por dia, eu vou comer um boi inteiro? Não. E o que eu não comer, já assei, temperei, está tudo pronto. Ou eu vou fazer caridade, ou eu vou desperdiçar. Se bobear, se eu for fazer caridade, for dar para pobre, para qualquer pessoa, para quem não tem o que comer e tal, vai chegar um dia que o povo nem na minha casa não vai vir mais. Não vou lá na casa do Tiago não, que vai ter boi lá hoje de novo. Eu não quero mais, cheio, cansei de comer carne. Vou comer salada agora, que vai ficar light. Porque é o exagero. E o que é esse exagero? A gente pensa isso, por exemplo, com comida, com luz, com água. E por que não pensar nisso com dinheiro, por exemplo? Por quê? O dinheiro em demasiado, se nós não tivermos controle, nós começamos a adquirir na nossa cesta de consumo bens de luxo em demasiado. Eu estava vendo um vídeo esses dias daquele jogador Cristiano Ronaldo, ele falando com o filho dele, acho que era a chave do carro, que ele falou assim, de qual carro que é essa chave aqui? Aí o videozinho começa assim, o menino saindo assim, aí tem um carro parado aqui assim. Aí ele, desse? Ele, não, é de um que é muito veloz. Aí o menininho vai para a garagem. Quando a câmera vira, meu irmão, o que é aquilo? Que garagem é aquela? Rapaz, aquela garagem dele ali, dava para alimentar as famílias dessa igreja todinha por uns 3 anos. Ainda sobrava uma grana, viu? Comprando bombom para a galera comer todo dia depois do almoço. Cada carro ali, carros de mais de R$2 milhões. Carros absurdos, absurdamente caros, e vários. Ele pode ter isso? Pode. Alguns daqueles carros, inclusive, ele ganhou. Ele nem pagou para ter. Tem um outro vídeo também mostrando os jogadores do Real Madrid recebendo o prêmio da Audi. Cada um ganhou um carro da Audi que escolheu. E a Audi foi lá e personalizou. O cara já tem dinheiro, por que não me escolhe para me dar um carro? Eu não tenho dinheiro, o cara tem dinheiro para comprar 5 carros daquele que ele ganhou. Dá para mim. Dá para mim, irmão. Aí beleza, mas a gente pensa assim, eu estou colocando casos extremos e absurdos para os irmãos poderem entender. Mas quando a gente vai aplicar para a nossa realidade, meros mortais, não Cristianos Ronaldos, Ronaldinhos gaúchos, Ronaldos gordos, é tanto Ronaldo, né? Acho que eu vou botar o nome do meu filho de Ronaldo, vai que dá sorte. Mas não estou falando nesse nível, eu estou falando na nossa realidade. Às vezes nós temos condição de ter e já está bom, mas a gente quer mais. Eva quis mais. E eu mostro para vocês, olha só, quando a gente entende essas duas sagacidades de Satanás, tudo isso não era suficiente, ele sugeriu a ela, e depois ele falou o seguinte, vocês bem que podiam ter mais. A questão o que Satanás está introduzindo na mentalidade da mulher não é simplesmente vontade de ter, mas é a ganância em ter. Então, ele pega no versículo 5 e fala assim, sereis como Deus, né? A tentadora sede de poder,
de ser insaciável. Olha só, mesmo quando as pessoas têm tudo o que necessitam, elas ainda assim optam em ter mais. Sabendo, ele usa essa mesma expressão no final do versículo, saber. Sabendo tem um sentido de experimentando. Dessa forma, o desafio tornou-se ainda maior. Deus está retendo alguma coisa boa de você e do seu governo próprio, com o objetivo de mantê-lo dependente dele. O que Satanás está fazendo aqui com a mulher é colocar na mente dela um sentimento de autossuficiência. Por que Deus falou que você não pode comer isso daqui? Sabe por quê? Você não entendeu ainda. Ele fez isso porque ele quer te manter aqui, ó, na palma da mão dele. Mas se você comer desse fruto, você vai saber como ele sabe, o bem e o mal. E aquilo pareceu bom aos olhos dela. Por quê? Porque ela queria ter mais. O que ela tinha não era suficiente. Eis aí o problema do pecado. O pecado, ou a origem, a determinação para o pecar, Tiago, ele explica isso de outra forma, mas a determinação para o pecar nada mais é do que você adquirir, querer adquirir, ter vontade em ter algo que não está ao seu alcance natural. Como assim? Vamos pegar aqui pecados bem brutos, à luz da palavra de Deus. A fornicação, sexo antes do casamento. É algo que está ao alcance natural da pessoa, segundo o que Deus determina para a pessoa? Não. Mas ela insiste em ter, ela fornica. O relacionamento também da mesma forma com alguém que não é do meu casamento. Eu já sou casado e alguém que não é a minha esposa. É o adultério. É eu tentar ter algo que não está no meu alcance ter, que não é para eu ter. Isso nos induz a caminhar pelo mesmo caminho que Eva caminhou. Ou seja, a determinação em alcançar algo que não possa ter, levou ela a cometer o pecado. E que pecado foi esse? A simples desobediência. Que os pais aqui presentes conhecem muito bem, porque seus filhos desde pequeno cometem constantemente. Que paralelo interessante, né? Quando a humanidade ainda era inocente como uma criança, desobedecia como tal. E muitas das vezes, os filhos desobedecem seus pais e os pais dão de ombro. Deixam passar batido porque fala é coisa de criança. Não é não, irmão. Corrige. Porque a origem do pecado iniciou-se através da desobediência. Na humanidade. Ok? Pois bem, seguindo a mesma linha de raciocínio, nós temos aqui Adão. Isso concluindo a parte de contextualização com os irmãos. Bom, quando a gente continua lendo o capítulo 3 de Gênesis, nós vamos chegar até o versículo 15, né, que o versículo 14 e o 15, que vai começar a acontecer as sanções pelos pecados cometidos. Então, no 15, Deus já começa a dar sanções à mulher, mas que não são sanções diretamente à mulher, mas à sua atividade como mulher, o seu papel como mulher. Então ele fala, porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, entre a semente da mulher e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Desculpa, no verso 16 é que ele fala sobre a mulher. Isso foi sobre a serpente. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Ok. Agora, com relação ao homem. E aí eu trago a lembrança de vocês, que eu falei para vocês guardarem a palavra governo. E, enfim. E a outra questão foi com relação ao pecado, assim. Foi com relação ao pecado ser o problema do mundo. Olha só o que Deus dá de sanção a Adão. E a Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo, não comerás dela,
Maldita, aí começa a sanção. Maldita é a terra, por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. E aí ele segue até o versículo 19, fazendo as sanções acerca agora das atividades de Adão. Como eu falei aqui no começo, o texto que eu usei de devocional hoje, para mim, e que eu trouxe essa palavra aqui hoje, da parte de Deus para as nossas vidas, é exatamente que o problema do mundo é o pecado. Se porventura Adão não tivesse dado ouvido a Eva e não tivesse pecado, a coisa hoje seria um pouco diferente. Se porventura Eva não tivesse deitado o seu coração a uma ambição demasiada, conhecida por nós como ganância, hoje a situação seria diferente. E aí nós trazemos toda essa concepção para a sanção do pecado dos dois. Qual foi a sanção? Maldição sobre toda a terra. Sofrimento sobre toda a terra. Trabalho sem prazer sobre toda a terra. Por que trabalho sem prazer? Algumas pessoas dizem, né? Trabalho é tão ruim que foi castigo de Deus para Adão. Foi nada, besta. Você não sabe Bíblia. Vai ler o primeiro capítulo de Gênesis, o segundo capítulo de Gênesis, que você vai ver que o fator crucial de criação de Deus para Adão era trabalho. Deus criou Adão para Adão trabalhar. Deus criou Adão para ser o governante da terra. E essa palavra governante, eu trago aqui um paralelo feminino dela, seria a palavra governanta. Quem é que conhece a função de governanta? A governanta dentro de uma casa é aquela mulher que ela vai ter, a tarefa dela é organizar os afazeres de uma casa. A governanta dentro da casa, ela vai dizer, olha, você tem que limpar aqui, você tem que cozinhar ali, você tem que capinar acolá. Esse é o papel de uma governanta. Por favor, não me levem a mal, não me interpretem como sendo machista ou coisas desse tipo. Por favor. Mas isso me lembra muito a função das mães dentro de casa. Por favor, compreendam-me. O que eu estou dizendo? Está aqui. Meu pai está aqui, minha mãe está ali atrás, resolvendo assuntos acerca da igreja. Mas até para ele sobra. Vai no mercado e compra não sei o quê, porque eu preciso de não sei o quê. Se não tiver não sei o quê, não dá para sair comida, não vai ter comida, não vai ter não sei o quê, não vai ter não sei o quê. E não vai não para ver. Tem que ir. É a função da mulher. Ela é governanta do lar. Não é governadora, é governanta. São funções diferentes. O homem foi posto como governante da terra, não como governador, como governante. Há uma diferença. Deus o pôs sobre a terra para administrar toda a criação. Diz a Bíblia que Deus até plantou um jardim para que o homem pudesse fazer isso. O escritório do homem era o jardim do Éden. E dali ele administrava tudo na terra. Você vê que a primeira coisa que aconteceu depois que Deus criou o homem foi Deus colocar os animais em fila para que Adão pudesse nomear todos eles um por um. E no final desse trabalho ele estava esgotado. E antes disso Deus viu que já não era bom ele estar só. Mas depois ele está esgotado assim, Deus o fez dormir, tirou a costela dele e fez a Eva. Está na Bíblia. Portanto, o trabalho não é um castigo para a humanidade. O trabalho é um prazer para a humanidade, porque se foi Deus que fez, é bom. Entretanto, mediante o pecado, o trabalho deixou de ser prazeroso. Seguindo nessa mesma linha de raciocínio, nós começamos a perceber que qual era o trabalho do homem? Cuidar da terra. Se isso deixou de ser prazeroso, ele passou a fazer por obrigação. E aí foi quando desandou tudo. Por quê? Porque agora ele tinha que escolher. Ele não fazia mais, é tão bom cuidar dessa terra, não. Agora ele cuidava da terra e cansava. Agora ele cuidava da terra e suava. Mas se ele não cuidasse da terra, ele não comia. Se ele não cuidasse da terra, ele não sobrevivia. Porque agora ele morria. Porque havia trazido à tona a existência do pecado para dentro da humanidade. Ok? Voltando agora para o nosso texto. Isso foi um contexto. O nosso texto, que foi aonde que a gente leu?
Romanos capítulo 3. Está bem fácil porque a gente acabou de falar de Gênesis 3. Ok. Bom, o capítulo 3 de Romanos, o apóstolo Paulo, quando escreve a essa igreja, a essas igrejas, naquela região, ele vai contextualizando uma série de coisas. E uma das coisas que pesava muito aos romanos era o que os judeus estavam falando e fazendo. O que os judeus estavam falando e fazendo? Eles estavam dizendo que os crentes só eram crentes mesmo se circuncidassem, porque era a aliança de Deus com Abraão, e que não sei o quê, e queriam impor isso de qualquer forma às pessoas. Por isso que na carta aos Romanos, você tem muito assunto sobre circuncisão, às vezes até um pouco mais do que a carta aos Hebreus, que eram os judeus, ok? Mas por que disso? Porque o apóstolo Paulo ele tenta contextualizar os romanos a realidade da aliança existente através de Cristo. Então, no capítulo 3, é exatamente isso que ele faz. Se vocês forem ver lá o começo do capítulo, ele vai falar dos privilégios que os judeus têm acerca da justiça de Deus, que são, de fato, verdades, mas que todos esses privilégios caem por terra no primeiro versículo que nós lemos hoje, que foi o versículo 9. Pois que somos nós mais excelentes, ele referindo a ele como judeu, de maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. E aí ele contextualiza isso com base em vários salmos. Tudo isso que vem falando aqui até o versículo, acho que até o versículo 14. Deixa eu ver aqui. Não, até o versículo 18. São salmos que ele vai recitando. A partir daí são salmos que ele vai recitando para mostrar que mesmo diante do salmo tão sacralizado pelos judeus, demonstra isso, de que todos estão debaixo do pecado, até mesmo os judeus. Quando ele faz esse paralelo entre judeu e grego, é se referindo a um grupo de pessoas, né, uma cidade naquela época, uma cidade-estado, a Grécia, que tinha uma dominação muito recente, porque o Império Romano ele é oriundo do Império Grego, que tinha existido um pouco antes, que teve uma expansão absurda através de Alexandre, e que disseminou conhecimento de todas as áreas para todas as áreas. Os gregos eles foram tão marcantes nisso que nós temos, até hoje, perdurando ensinamentos gregos no nosso cotidiano. Enfim, então, quando ele fala disso, ele está falando tanto judeu, tão ali ortodoxo, tão certinho, como o grego, que é o liberal, até ao ponto de ser libertino. Todos estamos debaixo do mesmo pecado. É isso que ele está dizendo para os romanos. Não importa, quem você imaginar. Vamos pegar aqui uma alusão hoje. Melhor não. Enfim. Mas seria esse contexto que ele está dizendo. Todos, independente de ser conhecedor da verdade ou não, estão dispostos abaixo do jugo do pecado. E por tal maneira, o verso de número 23, ele diz, porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. E como resolver este problema, esta máxima trazida neste versículo do capítulo 3 de Romanos? Como resolver a máxima do pecado como problema do mundo inteiro? Mediante uma única coisa. Mediante a fé em Jesus Cristo e no seu sangue. E quando ele fala isso, a partir desse versículo de número 23, ele não está simplesmente falando por falar, jamais, porque esta é a palavra de Deus. O interlocutor dela foi o apóstolo Paulo. Mas essas são as palavras daquele que passou por todo o sofrimento, quando eu digo, não é só da cruz do Calvário, mas é o sofrimento lá do Éden, de ter criado o Adão e ter visto todo o Adão, toda a humanidade se corromper e optar pelo pecado, ao invés de optar pela redenção. Este foi o sofrimento de Deus, porque Ele amava. E Ele ama esta humanidade de tal maneira que fez o que fez. E aí ele começa a discorrer a solução para isso. Depois que fala tudo, ora,
no versículo 19, ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Na nova versão internacional, está um pouco mais compreensível, diz assim o verso 20: portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Olha só o que ele está falando. Ela não começou, ela se manifestou, essa justiça de Deus. E aqui, quando você vai ler o capítulo 4 de Romanos, ele continua contextualizando esse texto, falando assim: ora, os judeus não dizem tanto que a aliança é feita pela circuncisão de Abraão? Entretanto, Abraão teve o seu vínculo a Deus antes da circuncisão, e teve a circuncisão não como um voto de Deus para ele, mas dele para com Deus, diante de todos os seus povos e todos os seus descendentes. Então, se assim foi, Abraão não foi alcançado pela circuncisão, mas foi alcançado antes dela, assim como esses gentios que agora têm aceitado a Cristo como seu Salvador. Eles não estão sendo como nós, Deus, que só temos essa aliança mediante a circuncisão. Não, mas antes de haver qualquer circuncisão, eles já estão conhecendo a Deus na sua plenitude. E o que é a circuncisão para os não-judeus? A circuncisão para os não-judeus é agora a aliança de sangue feita mediante o sangue de Jesus Cristo, que veio para derrubar a circuncisão. Não. Olha só, o que o apóstolo Paulo ele está fazendo aqui nesse texto. Parece que a centralidade nesses 2 capítulos, talvez até 4 capítulos, está toda neste versículo de número 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Este é o problema que precisa ser solucionado. Antes disso, ele explica que o privilégio dos judeus é nulo diante de Deus, diante do sacrifício de Cristo, porque não é a lei que vai justificá-los do pecado, mas o sangue de Jesus Cristo, porque a lei, ela tem por função como a pele daquele animal que Deus matou para cobrir a vergonha de Adão e Eva. Só cobre, a lei somente encobre os pecados. Mas agora, tanto a lei quanto os profetas que vieram depois da lei testificam de que a purificação, não mais simplesmente a cobertura do pecado, mas agora a purificação do pecado vem mediante o sangue eterno de Jesus Cristo. Por que eterno? O apóstolo Pedro, quando ele escreve a sua carta, ele diz que o sangue de Jesus Cristo, ou este plano de salvação, traduzido dessa forma, existe desde a fundação do mundo, muito antes de a humanidade existir. Cristo já sabia que teria que padecer por mim e por você por causa das nossas escolhas. O pecado que cometemos hoje, Deus já sabia que nós optaríamos por ele, mas mesmo assim, ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer por mim e por você, mesmo nós sendo ainda seus inimigos. É isso que fala o sangue de Jesus Cristo, a purificação e a remissão do pecado, que é o problema do mundo. Quer transformar este mundo? Renova o seu entendimento à luz da palavra de Deus, que você vai mudar tudo à sua volta, não com as suas atitudes somente, mas vai começar a mudar através do seu olhar, porque através do seu olhar você vai começar a enxergar as pessoas com amor. Quer entender isso? Está no texto que lemos. Ora, porventura Deus somente é dos judeus? Não, o também é dos gentios. O verso 29 diz: também os gentios, certamente, se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes a estabelecemos a lei. De que maneira? Da maneira da visão de Cristo pela vida dos nossos irmãos. Temos que entender que a doutrina do pecado, que o pecado na humanidade, ele veio para nos separar de Deus. Satanás, quando ele tenta Eva no Éden, ele o faz com o objetivo de ferir a menina dos olhos da criação, da nova criação de Deus. Porque até então, a criação divina era o quê? A criação divina até então era os anjos. A criação divina até então era o que existiu antes da eternidade. Deus havia criado a eternidade, havia criado os anjos e era isso que existia. Entretanto, eles caíram, pecaram,
se corromperam, tiveram ganância. E eu volto a repetir isso aqui, que toda vez eu falo, porque isso é lindo demais. Satanás, alguém que já viu Deus? Eu nunca vi Deus. Ver ele face a face eu nunca vi. Lúcifer viu. É um dos anjos. Estava lá no céu. Não vou dizer arquirrival, que arquirrival é igual, né? Mas o inimigo de Deus, ao se corromper contra Deus, Satanás, ao tentar se tornar o inimigo de Deus, ele não conseguiu mensurar ser algo maior do que Deus. Diz a Bíblia, olha só, por que isso é lindo? Porque a gente enxerga o tamanho do nosso Deus. Satanás, eu volto a repetir isso, que eu já falei isso aqui, acho que não sei quantas vezes. Mas eu quero que fique na tua cabeça que o teu Deus é tão grande que nem o diabo não consegue superar ele, nem em imaginação. Diz a Bíblia que ele, ao deixar surgir no seu coração um sentimento, diz a Bíblia que ele falou assim: eu quero me sentar acima das estrelas, como Deus. Ele nem pensou em eu quero me sentar acima de Deus, porque não dava. Por que não dava? Porque ele olhava acima das estrelas, só via Deus. Enquanto tentava olhar além, não dava para ver, porque só tinha Deus. E olhar, só tem Deus. Então eu quero ser pelo menos igual a Ele. Isso é lindo demais. Porque o nosso Deus ele é tão grande que nem o diabo consegue ver nada maior do que Ele. Por isso que Ele fica ali, ó, quietinho. Só faz o que Deus deixa. Só vai até onde Deus permite. Quer ficar fora dos limites de Satanás? Lembra que ele é um cão numa coleira, numa corrente, igual o pastor sempre fala. É só tu não dar um passinho lá para onde o cão está, porque se tu for, aí ele te pega. Mas se tu estiver por aqui, não chega nem no limite, não, que vai querer esticar a patinha e te puxa. Fica longe, que aqui Deus te protege. Agora, se tu for optando em pecar, você vai fazer o quê? Você vai para o terreno do inimigo. Vigia. Irmãos, precisamos compreender a grandiosidade do plano de salvação, da redenção mediante Cristo Jesus. Mas manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Eu vou continuar aqui na nova versão internacional. Versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo, em Jesus Cristo, para todos os que creem, não há distinção. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Quando nós compreendemos isso e a grandiosidade do que há por trás disso, nós percebemos que todo pecado que cometemos, nós percebemos que todas as escolhas erradas que fazemos, as coisas que fazemos erradas e as coisas certas que deixamos de fazer, que omissão também é pecado. Tudo isso vai influenciar em quem somos. E por que eu pedi para vocês guardarem a palavra governo? Não foi só na metade da palavra, mas agora também. Vou trazer um exemplo, uma situação que aconteceu comigo hoje. Hoje, fui para a fila de um posto. Sina de fila do posto, né? Posto de saúde? Não. Posto de gasolina. Enfim, crise. Estou eu lá na fila, corri, me esbafori para chegar na fila, consegui chegar na fila para poder pegar um galãozinho de combustível. Quando eu cheguei, o rapaz falou assim, olha, não é para mais ninguém entrar na fila, porque a fiscalização está passando e nós não vamos mais abastecer quem está sem o galão com o selo do Inmetro. Eu falei, o meu tem o selo do Inmetro, o meu tem o selo do Inmetro. Ele, não, mas não vou pegar mais ninguém. Eu falei, pô, mas tem gente na fila aí que não tem o selo do Inmetro. E aí você vai tirar, eu entro, cara. Aí ele olhou assim para mim, deu um sorrisinho, olhou para um lado, olhou para o outro. Não tinha mais ninguém chegando. Ele falou, tá, cara, então só até você. Mas é só até você mesmo. Eu, tá bom. Realmente, depois de mim, não chegou ninguém por 10 minutos. E eu fiquei feliz da vida que eu tinha entrado na fila, né? Fiquei, sei lá quantas horas em pé lá, mas, enfim, estou lá feliz que estou na fila.
De repente, 10 minutos depois, começou a chegar gente. E chega gente, e chega gente, e chega gente. E tem a fila de carro e a fila do galão. E os caras falando, não vamos abastecer mais com o galão, porque a fiscalização está vindo e nós vamos só abastecer até aqui, a partir daqui é só carro. É melhor vocês pegarem o carro de vocês e irem para o final da fila, que nem está tão grande desse posto. Não, mas aqui não sei o quê. Aí fizeram lá discussão, tumulto. Aí saiu um rapaz que estava mais à minha frente da fila, saiu e foi no carro dele que estava estacionado do lado, pegou uma arma, colocou na calça e voltou para a fila. Aí eu, eita Jesus, tem misericórdia, Senhor. Deixa eu já procurar aqui um lugar que se eu precisar me jogar atrás de alguma coisa, eu sou grande, eu não caibo atrás de qualquer coisa, não. E aí ele já foi todo bravo, que não sei o quê. Aí um outro já começou a falar lá também, e eu, Jesus, tem misericórdia, Senhor. Comecei a orar. Aí não deu 5 minutos que estava essa discussão nos que estavam atrás de mim na fila. Gente, não deu 5 minutos. Veio um de lá de trás, passou por trás assim todo mundo, sem ninguém perceber. Veio até mim, e os caras falando, o último é esse rapaz aqui de preto, o grandão. E eu, meu Deus, não fica me apontando para mim, não. E aí chegou um rapaz até mim, aí, parceiro. Eu olhei para ele, aí, te dou R$10 para você abastecer o meu galão. Aí eu olhei para trás, olhei para frente e falei assim, cara, você está vendo a confusão que está aqui? Imagina se eu pegar o teu galão para encher. Ele, não, mano, tá de boa, mano. Eu, não tem nada de boa, não, cara. Tem gente até armada na fila aqui. Ele, não, mano, tem problema não. Eu falei, amigo, eu não vou abastecer o seu galão. Aí, não, pô, qual é e tal? Eu te dou R$20 para tu abastecer meu galão. Eu falei, amigo, eu não vou abastecer o seu galão. Alguém talvez esteja pensando, como alguém talvez pensou naquela fila, poxa, o que custava? Você já não ia abastecer o seu? O limite para abastecer por pessoa era de R$100, né? Então, você podia abastecer, ele dava tranquilo para abastecer os 2 galãozinhos de 5 litros, não ia dar problema nenhum. Só que, como eu vou cobrar de alguém uma coisa que eu não faço? Entendo eu que, como cidadão cristão, preciso prezar pela honestidade e imparcialidade em todos os momentos, para que, no momento que vai chegar agora, dia 3 de outubro, das eleições, eu possa cobrar de alguém honestidade em todos os momentos e imparcialidade em todos os momentos. Porque eu ser corrupto em fraudar um sistema que está tendo ali em sociedade, um acordo entre todas as pessoas que estavam naquela fila, é menos corrupção do que quem faz isso no governo com os cofres públicos? Não. Eu virei para aquele rapaz e falei assim, olha, posso te dar um conselho? Por que você não fica aqui? Igual está todo mundo aqui, está esse bafafá todo aqui na fila. Por que vocês não ficam aqui na fila? E esperam. Quando chegar a minha vez, que você é o último que você é abastecido, se a fiscalização não tiver chegado, vocês podem falar para o pessoal, deixa a gente abastecer, a gente já está aqui um tempão. E você tenta argumentar e ver se o cara deixa vocês abastecerem. Eles não vão deixar, não. Eu falei, amigo, tenta. Aí saiu nervoso, tentou oferecer para o menino que estava na minha frente, o menino olhou para mim assim, O cara viu que não ia dar certo, voltou. Meus irmãos, durante todo o tempo que nós estivemos naquela fila, várias e várias pessoas vieram nos oferecer dinheiro para nós abastecermos os galões delas. Alguns aceitaram, outros não. Tiveram a mesma postura. Muito legal. Sabe o que aconteceu? 20 minutos não. Já estava quase chegando a meia hora. Sabe o que aconteceu? O gerente do posto liberou para que todos abastecessem. O espertão que pagou para alguém encher o galão dele, nem precisava ter feito isso. O rapaz que tinha ficado revoltado comigo, botou um sorrisão de orelha, eu olhei para ele e fiz assim, ó. Se eu tenho direito a alguma coisa, eu vou lutar por aquilo. Agora, o que passa disso, Eva quis o que passava do seu direito. Olha o que aconteceu. A gente precisa entender essas coisas e essas máximas espirituais no nosso cotidiano,
para que quando a gente venha falar de renovação de entendimento, a gente não venha achar que isso se restringe só ao que acontece nessas 4 paredes, mas isso tem que germinar lá fora, dar frutos lá fora. Eu e você temos que fazer a diferença. Como cidadãos, não somente como crentes, mas como cidadãos. Faço-te uma pergunta aqui essa noite. 2, na verdade. Eu quero que vocês me falem, claro que isso não precisa ser dito, o nome de um político que seja corrupto, que não seja honesto. Um só. Calma, um só. Está vindo um monte aí na tua cabeça, não está? Ferventando um monte, que a mídia fala toda hora, tem fulano, betrano, ciclano. Ih, Tiago, está difícil falar um só. Pois é. Agora me fala o nome de um honesto. Eles estão brincando, tá, gente? Eles estão brincando, tá, gente? Para ninguém achar que... Não, no púlpito falaram que Lula aqui, tá Lula que a gente vai voltar. Pelo amor de Deus, nem brinco um negócio desse. Gente, e aí eu pergunto para vocês, será que não tem ninguém honesto lá dentro? Aí alguém que vai dizer, não, não tem. Irmão, larga de ser ignorante. Tem. Tem gente que está lá, que alguém votou, que bate cartão lá de segunda a sexta-feira, cumpre seus horários, vota no que tem que votar, planeja, faz tudo que tem que fazer direitinho, vai na sua cidade de origem, faz a diferença lá. Existem esses. Mas eu e você não sabemos quem são. Por quê? Porque a mídia não fala. Porque a mídia só vai falar de quem faz coisa ruim. Agora, como cidadãos, precisamos começar a nos conscientizar a partir de agora em pesquisar, em buscar. Me parece, eu não tenho acesso ainda, e essa palavra é para mim também, irmãos. Eu não tenho acesso a isso, mas me parece que existe até um aplicativo de mensuração da hombridade dos candidatos ou dos políticos atualmente em exercício. Ou seja, todo político que tem o nome mencionado, sequer mencionado, em algum tipo de processo, CPI, ele já acusa lá nesse aplicativo, num site, parece, não sei. Eu vou me informar e qualquer coisa é um aplicativo, né? E aí você já sabe, ó, fulano está em ação. Não, ó, esse aqui já teve prova de que o cara é mesmo corrupto. Ó, esse aqui não fez nada. Esse aqui me parece que está tranquilo. Aí me parece que no mesmo aplicativo tem lá quantas sessões o cara teve presente, se o cara tem trabalhado, se o cara não tem. Nós estávamos falando de doutrina do pecado. E eu estou falando agora de conscientização social. Por quê? Porque o nosso governo, ele representa o povo que votou nele. Nós chegamos ao ponto que chegamos porque, como igreja, estivemos acomodados por muito tempo. A igreja no Brasil, e pasmem os senhores, vocês fazem parte da igreja no Brasil, tá bom? A igreja no Brasil se acomodou por décadas, sem orar e interceder pelos seus governantes, pelos seus principados. Quantas vezes eu e você tivemos a atitude de orar e pedir a Deus que repreendesse os principados aqui no areal? Ou há quanto tempo não fazemos isso? Porque eu me lembro que por diversas vezes nós levantamos esses clamores aqui na igreja. Hoje em dia, quando se faz clamor aqui na igreja, às vezes nós estamos desapercebidos. Conversamos com quem está do nosso lado, brincamos com o menino, e o obreiro fica aqui orando, e o povo às vezes está desapercebido. 2 ou 3 que estão. E nós precisamos repreender a prostituição, as drogas, a violência, o abuso de menor e incapaz aqui no areal, que é absurdamente alto o índice de prostituição, de violência sexual, assalto, estupro, roubo. Tudo isso está acontecendo aqui debaixo do nosso nariz e a gente não faz nada. Por quê? Porque optamos nos acomodar. Mas quando nós temos a compreensão do poder remidor do sangue de Jesus Cristo, não só para mim, mas para todos à minha volta, aí eu começo a agir diferente. E aí eu caminho agora para concluir, porque já foi o meu tempo, sobre o seguinte, deixo aqui isso incutido na cabeça dos irmãos, para os irmãos pensarem a respeito. O problema na carta aos Romanos, e em outras cartas que foram escritas nessa época pelo apóstolo Paulo, entre outros,
era que os judeus se consideravam santos demais para se misturar com os gentios. Os judeus se consideravam santos demais para se misturar com os gentios. Se consideravam donos da verdade absoluta e que os outros não eram sequer merecedores de se converter à palavra que estava sendo pregada. Prestem atenção. O plano de salvação não foi para os judeus. O plano de salvação foi para o mundo através dos judeus. Deus fez esse pacto com Abraão. Entretanto, quando a gente fala que os judeus rejeitaram Jesus Cristo, nós estamos falando que eles rejeitaram salvar o mundo. Eles rejeitaram salvar o mundo através da lei mosaica que iria trazer o mundo para perto de Deus. Eles rejeitaram e se fecharam e falaram: isso aqui é só para a gente. O mundo não merece isso. Isso é só nosso. Eu e você aparecemos a partir daí. Porque pelos seus ele foi rejeitado. Aí ele veio por nós. Isso é lindo, é maravilhoso. Isaías escreve isso de uma maneira maravilhosa. Poetiza com a redenção através de Jesus Cristo para mim e para você, que não éramos merecedores. Só que os judeus também não eram. Mas nós muito menos. E alcançamos essa tão grandiosa salvação. Só que tem um problema. Hoje eu e você andamos pela rua, não dizemos para uma viva alma que Jesus ama. Hoje eu e você caminhamos dia após dia no nosso serviço, na nossa casa, na nossa vizinhança, aonde quer que estejamos, sem levar esta tão preciosa salvação para as pessoas que estão à nossa volta. O que nos difere dos judeus? Será que somos santos demais para não sermos acrescidos das pessoas que não têm Jesus Cristo? Será que aquela pessoa que está passando pela rua por agora, ela não merece essa salvação que eu e você temos? Se ela merece, por que ela não está aqui? Como que ela vai ouvir se não há quem pregue? Como que alguém vai pregar se ninguém se dispõe a ir? Como que eles vão crer de quem eles nada ouviram? Isso está aqui. Precisamos acordar e despertar. Porque Tiago diz que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete. Lição do departamento infantil: quem tem pecado entra no céu? Omissão te leva para o inferno. Vamos abrir os nossos olhos. Vamos estender as nossas mãos. Vamos usar as nossas bocas para ser e viver o evangelho genuíno de Jesus Cristo. Porque no texto original que nós utilizamos hoje para esta mensagem, em Gênesis, quando é descrito que Deus poria inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher, e que a semente da serpente lhe feriria o calcanhar, mas a semente da mulher lhe feriria a cabeça, isto é um resumo do Evangelho. É o primeiro sinal, o primeiro descritivo do Evangelho, como nós o conhecemos. Lá no Gênesis, antes mesmo de nós sequer pensarmos em existir, Jesus Cristo já tinha proposto isso à humanidade. E eu e você, sendo empecilho para que esse evangelho chegue ao mundo. Empecilho por quê? Porque esse evangelho chegou até mim e você, e nós não propagamos. Precisamos vigiar, porque quando entendemos a origem do pecado, entendemos que a omissão faz parte dele. E se nós não pregarmos, jamais alcançaremos o céu de glória. Que Deus nos abençoe.